Bom, gente, vamos lá. Iniciando aqui o nosso capítulo 6, aula de Química hoje, todo mundo com o livro na mão, tá? Esse capítulozinho aqui na página 270, tá bom? Então, qual a importância do estudo do átomo ao longo da história? Aqui no início do capítulo tem um textinho falando um pouco sobre aquele conteúdo que a gente já viu, né? O átomo surgiu lá no tempo dos estudiosos, filósofos gregos, ficavam se questionando, né? Eles perguntavam muito. E aí um filósofo chamado Demócrito disse que o átomo é uma partícula indivisível e por isso ele atribuiu esse nome, né? Átomo, né? Não e tomo parte, né? Como se fosse uma partícula indivisível. E a gente vai ver aqui um pouquinho a importância, né? Vamos saber por que realmente é importante, um pouco da história da evolução do modelo atômico. Bom, então, modelo atômico de Dalton. Tá? Continuando aqui, dando sequência ao nosso assunto. Quem foi Dalton? Né? Dalton foi um cientista, né? Pelo nome vocês já devem ter ouvido falar de uma condição chamada daltonismo, né? Que é assim, uma forma que a pessoa não consegue identificar as cores. Então, essa condição daltonismo foi o Dalton, né? John Dalton tinha, né, essa doença, né, essa dificuldade, e ele atribuiu, né, esse nome ao daltonismo, depois ficou o nome da doença realmente daltonismo. Tá bom? Então, modelo atômico de Dalton, né? Dalton, o que ele descobriu? O que ele dizia? As partículas, né, eram indivisíveis. Tá bom? Aqui ele nem fala assim de uma certa forma tão clara assim como o átomo, né? Ele só dizia que era uma partícula indivisível, né? Como se fosse uma grande massa. Possuía formato esférico, eram partículas maciças e apresentavam a mesma massa que outros átomos do mesmo elemento. Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho um átomo de ouro, eu tenho um átomo de carbono, eu tenho um átomo de oxigênio. Então, é como se fosse tudo igual. Né? Então, ele tinha a mesma massa. Então, a gente sabe que, hoje em dia, esse pensamento é errado, mas isso aí foi muito importante na história da evolução do modelo atômico. Olha só aqui o modelo atômico dele, né? Quem conhece esse joguinho aí? Esse modelo atômico ficou conhecido por bola de bilhar, tá bom? Esse foi o modelo atômico descrito por John Dalton, né? Chamado modelo bola de bilhar. O que era? A gente viu as características, né? É uma massa, né? Uma esfera maciça e indivisível, tá bom? E é basicamente isso, como se fosse uma bola de bilhar. Bilhar sinuca, tá bom? Para quem conhece. Certo? Então, essa era a principal característica do modelo atômico de John Dalton. Tá bom? Então, tá aqui como se fosse o átomo, né? A gente sabe que não é assim, mas lá na época dele, né, foi um grande avanço. Tá bom? Modelo atômico de Thomson. No final do século XIX, Thomson elaborou um experimento usando um tubo de raios catódicos. Tá bom? O que é esse tubo de raios catódicos? Vamos já ver aqui. Olha só aqui a nossa figura. Bom, então, de uma forma assim mais simples, esse aqui foi o experimento feito por Thomson. Bom, o que ele fez? Ele utilizou aqui como se fosse uma bateria, né? Tá aqui marcada a nossa bateriazinha, com dois polos, um polo negativo, né, e um polo positivo, né? Como se fosse uma pilha. Ele ligou o polo negativo aqui, né, um eletrodo, que é um condutor de eletricidade, colocou aqui um fio. E na outra ponta, ele colocou a carga negativa. Tá? Então, o que acontecia? Aqui dentro desse tubo tinha um gás específico, né, com uma pressão reduzida. E na hora que ele ligava aqui esse elemento, o que acontecia? Era disparado aqui um feixe, né, como se fosse um feixe de luz. Então, vem aqui esse feixe de luz carregado de quê? De partículas negativas, né? Quem eram as partículas negativas? Os elétrons, que nós sabemos hoje. Então, vem aqui esse feixe de elétrons, né, que é uma luz, vinha, chegando aqui, ó, aqui ele tinha uma ponta. Que ponta é essa aqui? Essa ponta aqui, gente, essa carga desse fio, ela é positiva. Então, o que a gente sabe? Positivo
e negativo se atraem. Então, se aqui vinha conjunto de elétrons, né, que é uma carga negativa, o que acontecia? A carga positiva atraía esse feixe de luz, desviando assim a sua trajetória. Tá bom, gente? Então, esse aqui é o tubo de raio catódico, né? Uma forma bem simplificada do que Thomson fez. Certo? Então, compreenderam aí, revisando mais uma vez. Esse tubo aqui, ele emitia um feixe de luz, né? Se vocês até procurarem um pouco com calma, vão encontrar no YouTube uma animaçãozinha semelhante a essa daqui. Ele vem aqui como se fosse a luz e chegava aqui a luz, era desviada. Desviada por quem? Pelas partículas positivas, né? Porque aqui eu tenho uma carga positiva, tá bom, gente? Aqui eu tenho uma carga positiva. Então, positivo e negativo se atraem. Isso acaba afetando a trajetória dos elétrons. Tá bom? Então, ele descobriu que existia uma partícula negativa que era sempre atraída pela carga positiva. E o modelo atômico que ele definiu foi o chamado pudim de passas. Tá bom? Aqui nós temos a figurazinha do Thomson, né? E aqui o modelo atômico que ele definiu para sua época. Como era que ele via o átomo? O átomo era uma esfera formada por cargas positivas e cargas negativas. Tá bom? Olha só. Quem era a carga negativa? Carga negativa era as passas, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó. Acho que vocês já viram, né? As passas, né? O pudim de passas, né? Lá daquele, fosse um panetone, né? Aquele pudim lá cheio de trufa. Então, quando você vê aquele alimento, né? Aquele pudim de passas, você já lembra que as passas eram as partículas negativas. E a massa do pudim era a carga, o quê? A carga positiva, gente. Olha só como era, né, a definição. Passa negativo, elemento negativo, e a massa do pudim, a carga positiva, né? É assim, até uma forma bem simples de definir, mas eu acho que para a época dele foi bem explicador, né? Dava para a gente compreender bem. Bom, tem um átomo e a passa, né? Aquelas frutas cristalizadas são os elétrons e a massa do pudim é a carga positiva, tá bom? Próximo modelo atômico foi o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. Bom, quem foi Rutherford, né? Rutherford, ó, esse nomezinho aqui, Rutherford. Nasceu na Nova Zelândia e foi aluno de Thomson, né? Olha só quem foi Thomson. Foi lá o rapazinho que criou o pudim de passas, né? Bom, então, Rutherford nasceu na Nova Zelândia e foi aluno de Thomson na Inglaterra, que foi onde também nasceu o seu professor. Então, olha só aqui, Rutherford, esse senhor aqui do bigode, né? Parece aí o professor Girafales. Bom, então ele tinha aqui, realizou seus estudos, foi aluno de Thomson e na descoberta do seu modelo atômico, ele até ganhou um prêmio Nobel por isso. Né? Esse outro rapazinho aqui do lado é Bohr, tá bom? Bohr. Olha só aqui a sua figura, né? Bom, esse experimento aqui foi realizado por Rutherford, tá bom? O que ele queria descobrir com esse experimento aqui? Muitas coisas. A principal delas é saber realmente se o átomo era uma esfera maciça e indivisível, tá bom? Como foi que ele realizou esse experimento? Ele tinha lá uma caixa blindada por chumbo e dentro dela, Rutherford colocou um elemento radioativo, tá? Vamos supor que fosse o polônio, tá? Então ele colocou lá um polônio, um elemento radioativo, né, que emite partículas radioativas, né, como se fosse um raio-x, uma máquina de raio-x, sai aquele feixe de partículas, né, chamado de partículas alfas. Então o que é que ele estava fazendo? Estava bombardeando, né, essa partícula, essa folha de ouro, para ver se os átomos conseguiam passar ou ser repelidos, né? E de uma ou outra coisa ia acontecer. Bom, se for mesmo essa esfera maciça, então vai bater no átomo de ouro, né?
Essas partículas vão bater no átomo de ouro e vai voltar. Né? Ele esperava isso, só que não foi isso que aconteceu. Algumas partículas voltaram, tá? Algumas partículas voltaram e outras conseguiram atravessar essa folha de ouro, tá bom? Ah, mas você está se perguntando o que é esse elemento aqui, né? Esse Czinho, essa casinha. Isso daqui é como se fosse um filme, né? Um filme fotográfico que ele colocou para poder ver. Né? Então, o átomo batia aqui e ia ficando o seu registro, ia ficando a sua marca. Tá bom? Então, olha só aqui de uma escala microscópica. O que foi que aconteceu no experimento de Rutherford? Eu tenho aqui as partículas alfas, elas iam, e algumas delas, não todas, né, se chocavam com o núcleo do átomo. Né? Então, ele já sacou que tinha alguma coisa rígida, né, fosse um núcleo, uma forma firme, que estava, o quê? Estava repelindo as partículas alfa. Então, batia no núcleo e voltava. Tá bom? Outra sequência. O que foi que aconteceu? As partículas eram emitidas, chegava aqui na folha de ouro, tá? Essa superfície aqui é como se fosse a folha de ouro, e conseguia atravessar normalmente. Né? Elas conseguiam atravessar normalmente. Tá bom? Mais um fato interessante. O que foi que aconteceu? Vinha lá a partícula alfa, vinha na sua sequência. Chegava aqui, ela mudava a sua trajetória. Aí ele achou estranho. Não é? Mas como é que muda a trajetória se não tem nada para interferir? O que ele supôs? Ele supôs que os elétrons estavam afetando a trajetória da luz, né, do seu feixe de partículas alfas. Então, o elétron ele é carregado negativamente. Então, essa partícula vinha, né, com a carga positiva, chegava lá e ocorria, né, um certo desvio. É como se ele tocasse em alguma coisa, se fosse ele pegasse outro caminho. Ele vinha puxando, ocorria o desvio e seguia outro caminho. Tá bom? Esses 3 tópicos que eu citei aqui para vocês, né, são os 3 tópicos que estão aqui na página 274, né, que foram algumas conclusões que Rutherford percebeu após o seu experimento. Tá bom? E esse modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como sistema planetário. Né? Ele percebeu que existia o quê? Existia um núcleo, gente. Como foi que ele sabe que existia esse núcleo? Ora, se a partícula vinha, né, a partícula estava vindo e batia em alguma coisa, então tinha realmente alguma coisa ali de uma forma mais maciça que acabava repelindo a partícula alfa, né, que batia no átomo de ouro e voltava. Né? Na verdade, ele não batia do átomo, ele batia no núcleo do átomo. Tá bom? Então, voltava. Bom, então, esse núcleo, ele assemelhou como se fosse o Sol. Então, o Sol ficou aqui um pouquinho meio torto, mas dá para compreender, né? Tá aqui em amarelo, o Sol. E os elétrons, ó, o elétron aqui, é como se fosse a eletrosfera comparado aos nossos planetas, né? Então, vamos supor que aqui está a Terra e a Terra está orbitando quem? Está orbitando o Sol. Então, esse é o modelo atômico proposto por Rutherford, também conhecido como sistema planetário. Por quê? Porque eu tenho o Sol, que representa o núcleo, que fica no centro, né, no centro do nosso universo, e os planetas que ficam orbitando este Sol. Tá bom? Quem são os planetas? São os elétrons. Tudo bem, gente? É uma representação bem simples. Bom, então, Bohr, né? Quem foi Niels Bohr? Ele pegou esse modelo proposto por Rutherford e fez um melhoramento, tá bom? Então, por meio de experimentos, propôs que os elétrons se movimentam ao redor do núcleo em órbitas bem definidas, né? Então, Bohr dizia que o elétron, né? O elétron, que é como se fossem os planetas, né, lá do sistema planetário, ficavam circulando o núcleo em órbitas bem definidas, né, de uma forma bem acertada, não variava nada. E os elétrons poderiam assumir energia quantizada, né? O que isso daqui quer dizer? Energia quantizada.
quer dizer que os elétrons, como se fossem os planetas, poderiam acumular ou perder energia, né? Assim quantificando a sua energia. Tá bem? Olha só aqui, de uma certa forma, né, a representação do modelo atômico proposto por Bohr. Quem é que eu tenho aqui no centro? O núcleo, tá bom? O núcleo, tá? Olha só, quem é que forma o núcleo? Lá na época ele não sabia da existência dos nêutrons, tá bom? Mas o núcleo lá para eles era formado somente por prótons, tá? Aqui tá prótons porque está em espanhol, né? Mas é prótons, tá bom? Então lá no núcleo existiam os prótons e os elétrons que ficavam o quê? Orbitando de uma forma bem definida e característica o núcleo, tá bom? Tudo ok, gente? Estão compreendendo? Então, quem é que forma o núcleo? Lá na época de Bohr, eram os prótons, os nêutrons vieram depois, tá bom? Então, lá eu tinha no centro os prótons e os elétrons ficavam orbitando de uma forma bem definida. Gente, agora passar aqui para vocês um exercício, né? Vocês perceberam que esse capítulo ele é bem pequeno. Quem tiver com alguma dúvida, depois entre em contato, mas eu recomendo fazer a leitura do capítulo. Vamos fazer, espero que vocês acompanhem aí da casa de vocês a resolução, né, desse exercício. Tá bem, gente? Vou já mandar para vocês aqui o vídeo. Valeu, obrigado. Todo mundo aí acompanhando na página 275.